Bora lá, galera. Voltamos aqui com mais uma aula bacana de história com a professora Leide Rodrigues. Nesse momento, estaremos dando continuidade ainda dentro desse contexto da Idade Moderna. Falaremos da expansão marítima e comercial europeia, um momento que os países ali já formados, os estados modernos, eles vão se adentrar ao mar em busca de colonizar, em busca de uma outra série de fatores que veremos nessa aula. Para começar, eu acho que é muito importante eu falar acerca de um poema que eu tenho certeza que você já reproduziu pelo menos uma dessas frases, que é muito famosa, que é um poema do Fernando Pessoa, escritor português, e com toda certeza pouquíssimos de vocês conseguiram atrelar esse poema ao contexto histórico do qual ele está descrevendo. Então vamos lá. Mar Salgado. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por ti cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Galera, é o seguinte, se vocês analisarem perfeitamente a letra, os versos desse poema, vocês vão perceber que estamos falando do momento em que Portugal, sendo pioneiro nesse processo, da expansão marítima, ele vai adentrar o mar. Então observe como a letra traduz muito isso aí. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por que essa referência? Porque a partir do momento que as pessoas saíam em busca de novos territórios, em busca de novas conquistas, as mães ficavam chorando, os filhos também, as noivas ficavam por casar, porque não sabia se essas pessoas voltavam. Existia um medo muito grande, no enfrentamento ao mar. Então, por conta disso, Fernando Pessoa acaba traduzindo um pouco aí do que foi esse processo da expansão marítima, que também é conhecido como as grandes navegações. Então vamos dar sequência aí a todo esse contexto, isso aqui só foi para iniciar a nossa aula. Então é o seguinte, galera, como eu já falei para vocês, a expansão marítima ela também é conhecida como as grandes navegações, tá? E é o momento em que a gente vai ter os países saindo dali da Europa, principalmente aqueles que estavam ali muito próximo da Península Ibérica, Portugal e Espanha são os primeiros, e eles vão cruzar o oceano, cruzar o Atlântico e vão chegar a diversos continentes, como o africano, o asiático e o americano. Entretanto, é importante a gente salientar que o ponto de partida para essas grandes navegações eles vão iniciar antes do período moderno, que é exatamente no movimento cruzadista, que nós já falamos nisso, O momento das cruzadas, pelo qual surge o interesse dos europeus por os produtos que eles chamavam de exóticos, que na verdade eram as especiarias muito utilizadas na época. Outra coisa importante a gente salientar que nesse momento a Europa ela passa a ter acesso, passa a ter contato com uma série de cultura diferente, Uma série de culturas diferente daquela que a Europa preconizava. Entretanto, eu preciso dizer a vocês que apesar dessa assimilação, adaptação a outras culturas, houve uma preservação da fé cristã. A fé cristã permaneceu ali intacta. E aí, para sinalizar bem esse processo das grandes navegações, ela também, a gente precisa expressar o fato de que ela vai acontecer no processo de passagem do feudalismo para o capitalismo. E dentro desse contexto de modificação, da saída do feudalismo para o capitalismo, uma série de escritores, intelectuais marxistas, eles passaram a explicar o que foi esse movimento, e por que ele aconteceu, o que expressa de fato a saída do feudalismo para iniciar o capitalismo, O capitalismo ali nos seus primórdios, tanto é que a gente trabalha muito com a ideia de que a gente estava vivendo um mercantilismo, a ideia do mercantilismo em si. E aí alguns desses intelectuais, como Maurício Duby, ele vai dizer que é o seguinte: as lutas de classes envolvendo senhores feudais e servos, a emergência das cidades, que vai favorecer a fuga desses camponeses para as cidades, são fatores primordiais para que haja o fim do feudalismo, uma decadência do feudalismo, ou seja, um momento que é uma luta de classe entre os senhores feudais e os servos, e também é nesse momento que a gente tem os camponeses saindo ali da zona urbana e indo de encontro às cidades, buscando uma nova experiência de vida, uma nova condição de vida nas cidades. Um outro escritor, também marxista, o Paul
Schweze, ele vai dizer o seguinte, que a economia feudal, ela produzia apenas valores de uso e não valores de troca. Na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que a produção feudal, ela estava voltada para uma produção a ser utilizada de forma imediata. Ou seja, isso é um valor de uso, é produzido para ser utilizado nesse momento, que é diferente de valor de troca. O valor de troca é uma produção de bens comercializáveis. Então, eu vou comercializar algo, eu vou produzir algo para poder comercializar. Então, é por isso que esse período, né, é marcado, essa época moderna, ela é marcada pela transição do feudalismo para o capitalismo. E tendo como outras características aí que a gente deve salientar, a monetarização, o momento que a gente tem, de fato, converter algum produto em dinheiro, não mais através da troca, mas através do dinheiro. A gente tem uma economia de trocas e superação do universo produtivo agrícola. O que isso significa? Significa dizer, galera, que essa economia de troca não é mais aquela troca tipo um escambo. A gente não está falando desse processo, né, de escambo de troca em si, mas a troca por uma moeda. Tá? Então, acho que fica mais claro dessa maneira. E assim, a superação do universo produtivo agrícola é porque agora as cidades elas passam a ser o centro da economia. Então, esses fatores são importantíssimos nesse processo de globalização, nesse processo de início aízinho do capitalismo no modelo da Idade Moderna. E aí, galera, vamos lá. Quais são os antecedentes, tá? Já falei para vocês que os países pioneiros aí, né, nesse processo são os países ali, principalmente os países ibéricos, Portugal e Espanha, tendo em vista que Portugal e Espanha foram os primeiros a se tornar Estado moderno. Na última aula da gente, eu falei para vocês acerca da França e Inglaterra. A França e Inglaterra, elas tentaram centrar o poder, né, centralizar o poder, mas isso já foi em um período depois de Portugal e Espanha. Portugal e Espanha eles já estavam com o Estado moderno. E esse poder centralizado, nesse Estado centralizado, foi um dos fatores que fizeram com que Portugal e Espanha saísse à frente nessa corrida aí pela conquista. E por quê, né? Quais as observações que a gente tem que trazer? Por que a formação de um Estado moderno vai facilitar? Primeiro, porque o poder vai estar centrado na mão de um rei extremamente poderoso, e esse rei ele vai conseguir cooptar recursos financeiros que vai investir nas grandes navegações. Então, o Estado moderno, com poder centralizado, facilita com que o rei arrecade dinheiro através dos tributos, através dos impostos, e isso faz com que ele invista nas grandes navegações. E quais as causas aí geradoras, né? As causas geradoras a gente tem o seguinte, os avanços técnicos científicos, o investimento, né, nos avanços na produção marítima em si, nos produtos marítimos, nas naus, né? Então, esses avanços técnicos científicos são bem importantes. A gente tem o seguinte, a busca por rotas comerciais, tendo em vista que a rota comercial da época que prevalecia era pelo mar Mediterrâneo e buscava-se uma outra rota, e na verdade uma rota pelo Atlântico. Faltou metais preciosos, então era necessário buscar novos metais preciosos, principalmente aqueles que estavam voltados para construção das moedas, né, para a produção das moedas, que na verdade a gente está falando do dinheiro em si. A gente vai ter uma ascensão da burguesia se o comércio está crescendo. A gente vai ter um renascimento urbano, a gente vai ter um renascimento comercial. Essa burguesia ela vai estar atrelada ao rei. O rei vai estar alinhado a isso aí. E por outro também a gente tem um interesse muito grande da Igreja Católica, tendo em vista a ameaça de outras religiões, né, tentando buscar fiéis da Igreja Católica. Então a Igreja Católica também tinha um interesse muito grande aí nesse processo de exploração e conquista de novos territórios. Não era apenas a burguesia ou então apenas os nobres não, não era apenas a burguesia, nem tampouco a realeza, assim, a nobreza, que estava em busca de novos territórios. E existia uma série de outros fatores por trás disso. E aí, galera, por que Portugal ele vai ser o primeiro, né? Quais os fatores fazem com que Portugal ele saia à frente aí nessa busca? Primeiro, porque Portugal ele consegue centrar o poder, como eu já falei para vocês, logo no iniciozinho ali com a Revolução de Avis. O que foi essa Revolução de Avis? Foi uma sucessão de eventos que foram responsáveis pela proclamação de João, que era conhecido como João, mestre de Avis, como rei de Portugal. Então ele vai se tornar rei de Portugal, e a partir do momento que ele se torna rei de Portugal, ele vai estar ali,
investindo, né, no norte da África, né? A primeira cidade ali o primeiro local que ele consegue conquistar a cidade é o território de Ceuta. Então ele começa a navegar, né, com a tentativa de ultrapassar o périplo africano e aventurar na costa da África buscando com o objetivo de chegar às Índias. Né? E esse objetivo era para buscar, óbvio, metais preciosos, né, produtos valiosos e também firmar a fé cristã naquela região. Então o interesse era de fato, ao invés de passar pelo mar Mediterrâneo para chegar às Índias, dar a volta ali no périplo africano, que a gente vai ver uma imagenzinha daqui a pouco, e chegar até as Índias. E aí a gente tem a situação geográfica favorável, né? Portugal está de frente pro Atlântico, então se vocês observarem, tá de cara, eles acordam, dormem com o Atlântico à sua frente. Eles dominavam as tecnologias náuticas, como eu já falei para vocês, há um avanço científico e tecnológico no período muito grande, e esses avanços eles vão estar culminando também no avanço da náutica, né, dos artefatos utilizados ali na navegação, e como, por exemplo, a Escola de Sagres. A galera diz que a Escola de Sagres nunca existiu, né? Ela nunca existiu no seu formato físico em si. Mas o que foi a Escola de Sagres? Foi uma escola que uma série de inventores, naquele período, incentivados pela burguesia, criaram vários mecanismos para poder utilizar no mar. Então, por exemplo, as naus, que elas tinham a frente muito baixa, então eles aumentaram a frente das naus através de pesquisas, criaram a bússola, os mapas. Então, isso tudo fez com que a navegação fosse facilitada, houvesse uma facilitação para que as pessoas adentrassem o mar. Então, isso aí são alguns dos fatores que fazem Portugal adentrar aí, né, e fazem Portugal também seguir ali para além do mar. Só que aí, galera, existia também, além dessas tecnologias, além de tudo isso que foi sendo criado, sendo construído, existia também uma série de questões que perpassavam a cultura popular, né? Perpassavam a tradição cultural. Dentre elas, né, a ideia dos perigos imaginários. Então, a galera acreditava, por exemplo, que a Terra era plana e que o oceano acabava, tá ligado? Aí você chegava, ia com seu navio, ia com sua nau, chegava em um espaço lá, existia um abismo e a galera caía no abismo, né? Não se espante, né? A gente está falando de 1300, 1400, em 2020 a galera ainda está dizendo que a Terra é plana, então não se espanta não, pelo amor de Deus. Outros diziam que os oceanos estavam povoados por monstros marinhos, outros já diziam que as águas ferviam, que incendiavam as naus e tal. Galera, tudo isso é uma série de fruto da criatividade popular, das crenças populares, e metade do que foi dito desses perigos imaginários foram desconstruídos, ou alguns até foram ressignificados como fatores da própria natureza. Ah, chegava em determinado espaço, eles não sabiam, não dominavam a tecnologia, e as águas do mar balançavam muito, isso fazia com que enchesse as naus e as naus afundassem. Então, como justificativa, eles utilizavam que eram monstros que tiravam. Então, são as crendices populares aí e que a gente deve levar em consideração. Isso fez com que muitas naus, né, que saíram, né, não voltaram mais para seus portos, e também fez criar esse imaginário de perigo, né? Esse imaginário na população, fazendo com que muitos navegadores tivessem medo de tentar passar ali pelo Atlântico, né? Passar pelo Bojador, passar ali pela África até chegar ao Oriente. Ou seja, criando uma nova rota. E aí, galera, temos as motivações. A primeira motivação, a busca por especiarias, né? As especiarias do Oriente, uma das motivações. Tendo em vista que naquele período as especiarias valiam muito. Se a gente leva em consideração que era um período que não tinha geladeiras, por exemplo. Então, para conservar os alimentos, as especiarias eram essenciais. Então, as especiarias valiam muito, eram muito valiosas, então havia um mercado aí pautado na venda das especiarias. Outra motivação, como eu já falei para vocês, é a necessidade de romper com o monopólio comercial das cidades italianas. Se vocês observarem, o mar Mediterrâneo está aí, quem controlava isso aí eram as cidades da Itália, por exemplo, Veneza. E isso fazia com que, galera, a cobrança de impostos era muito alta. Então, um Manaus que saía de Portugal, que saía de qualquer parte da Europa para ir para a Índia e passava por aí, acabava pagando muito de imposto e esses produtos voltavam muito caro. Muito, muito caro. Isso quando voltavam, né? Porque na maioria das vezes existia uma série de saqueadores. Alguns reis e algumas rainhas incentivavam, por exemplo, a pirataria. Então era muito comum você estar passando com a naus e uma ruma de pirata invadir sua naus e retirar todo o produto. Isso foi alguns dos fatores, né, que fizeram que as grandes navegações elas acontecessem. Mas não para por aí. A gente volta no próximo vídeo para poder finalizar
e concluir esse processo aí das grandes navegações, tá? Não saiam daí não. Volto já.